Parte 8. Este é seu mandamento. Quero salientar um último texto que nos ajudará muitíssimo com relação a este tema. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Este é o mandamento de Deus. O que se faz com o mandamento? Simplesmente deve-se obedecê-lo. Se Ele manda em minha vida, só me resta obedecer. E Ele ordena que eu creia em seu nome e que ame a meus irmãos. Faz alguns anos havia um irmão a quem não conseguia amar. Ele tinha dito tantas coisas sobre mim que me era difícil encará-lo. Ia ao meu quarto e orava: Senhor, peço-te que me modifiques. Enche-me de amor para com o irmão. Senhor, me abençoe. Dá-me amor, Senhor. Fazia isso várias vezes, porém o amor não vinha. Porque o amor não vem por orar, mas sim por obedecer. Podia ter passado 10 anos pedindo a Deus que me enchesse de amor sem chegar a experimentá-lo. Mas se Cristo me deu o mandamento de amar, não tenho que pedir, Senhor, dá-me. Mas ao contrário, devo agir com fé, obedecendo sua palavra. Na obediência manifesta-se a bênção de Deus. Suponhamos que haja um irmão a quem não consigo tratar com amor. O que faço? Deus me diz que devo amá-lo. Pois então, vou amá-lo, mesmo que não sinta nada. O que importa o que eu sinto? Assim que eu ouvir, vou tratá-lo como se eu amasse. Vou agir em obediência ao mandamento. Então, meu irmão chega e acerco-me dele para cumprimentá-lo. Em outras ocasiões, o fiz fria e secamente, mas agora, em obediência a Deus, vou cumprimentá-lo como se o amasse. Há um mandamento: haja de acordo com ele. Nesse meio tempo, Satanás me diz: hipócrita, hipócrita. Viro-me e lhe digo: mentiroso, mentiroso. Não sou hipócrita, mas sim obediente. Encontro-me com meu irmão e continuo sem sentir nada. Cumprimento-o como se o amasse e ainda não terminei de abraçá-lo quando algo acontece dentro de mim e descubro que o amo. O que aconteceu? Na obediência se desata o poder de Deus. Já não sinto mais ressentimento. Ilustremos isso com um exemplo bem simples. Suponha que você tem um aquecedor a gás na sua casa. Um dia você recebe um hóspede que nunca viu esse tipo de aquecedor e pergunta: por favor, preciso de água quente. Bem, é só abrir a torneira para obter toda a água quente que precisar, você responde. Ele olha o aquecedor e vê uma pequena chama. Ah, mas eu preciso de muita água. Essa chaminha não vai esquentar toda a água de que necessito. Abra a torneira, você insiste. A chama é pequena, mas quando o seu hóspede abre a torneira, vrum! O aquecedor se acende por completo e a água esquenta. Uau, está muito quente. Abaixe isso um pouco, por favor. Da mesma forma acontece com o amor. Tenho uma chama de amor pequenininha por um irmão, mas no momento em que ajo com fé e obediência, quando o trato como se o amasse intensamente, sabe o que acontece? O aquecedor se acende e começa a ocorrer um afeto caloroso por ele. Se há uma família que você não pode amar, comece a tratá-la como se a amasse. Se a mãe está doente, vá até lá. Entre na cozinha, coloque o avental e lave os pratos para ela. Limpe o assoalho e prepare a comida para os seus filhos. Haja com fé. Quando voltar para sua casa, perceberá que a ama. Deus desata a sua bênção na obediência. Amar os irmãos é uma ordem, não uma opção. Não nos resta outra alternativa. Ama todos obedecendo ao Senhor, ou faço o que me der vontade e fico fora do seu reino. Se realmente você quer sentir o amor de Deus no seu coração, não espere sentir algo para agir. Faça como se amasse, e quando agir com fé, amará de verdade. Eu vivia num bairro onde há muitos armênios, árabes e judeus. Sabe o que alguns comentam? Como se ajudam esses judeus? De fato, eles se ajudam. Se você for à loja de um judeu e ele não tiver a mercadoria solicitada, ele lhe indica o estabelecimento de outro judeu. Os comerciantes desse lugar dão bolsa para os estudantes, criam cooperativas, clubes, entidades que impulsionam o progresso dos seus. Espero pelo tempo não muito distante em que o mundo diga como se amam os do reino de Deus. Como se amam. Alguém comentará: tem um vizinho, um operário que comprou um terreninho e em seguida os tijolos. Durante alguns meses, todos os sábados vieram alguns deles e rapidinho a casa já estava levantada. É impressionante como eles se amam.
Nesse dia haverá o verdadeiro amor e o mundo saberá. Um outro comentará: tenho uma vizinha que esteve doente, mas você precisava ver. Tinha a casa melhor do que nunca. Cada dia vinha alguém do grupo e ele fazia todas as coisas. Como se ama essa gente? O que se diz atualmente sobre os evangélicos? Boa gente, os evangélicos. Não fazem mal a ninguém. Não fumam, não têm vícios. São boa gente, sim. Essa é a imagem que passamos. No meu tempo de escola secundária, meus colegas, parafraseando as palavras de um tango, diziam-me: não fuma, não vai ao cinema, as corridas não lhe agradam. Essa era a impressão que tinham de mim, uma imagem negativa, um simples quadro de privações. Hoje o mundo não tem de nós a imagem de uma comunidade dinâmica, positiva, que se ama, que se solidariza de tal maneira que digam: eu também quero pertencer a essa comunidade. Porém, Deus está restaurando sua igreja e as palavras de Cristo serão uma realidade. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A comunidade do reino. O apóstolo Paulo refere-se a Jesus Cristo em Colossenses 1,18 como a cabeça do corpo, que é a igreja. Essa figura é a mais importante que aparece no Novo Testamento referente à revelação do que é a igreja. A igreja é um corpo. Como ele está formado? Pela cabeça e pelos membros. Não pode haver um corpo sadio sem cabeça, tampouco pode haver um corpo sem membros. O corpo é a cabeça mais os membros. Paulo usa duas figuras para ressaltar uma mesma verdade. A igreja é um reino cujo rei é Cristo e cujos súditos somos nós. E a igreja é um corpo cuja cabeça é Cristo e nós, os membros. Com essas figuras, Paulo está ensinando a mesma verdade. Cristo é o Senhor da igreja. Ele é o chefe, o dono, o amo, a máxima autoridade. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é o rei do reino da luz, para onde Deus nos enviou. Existe entre essas duas figuras uma grande semelhança. O corpo humano é um pequeno reino, cujo rei é a cabeça e cujos súditos são os membros. O corpo funciona como tal porque a cabeça, o rei, manda e os membros, súditos, obedecem. O rei ordena ao braço: levante, e o braço se levanta. Abaixe, e ele abaixa. Não o diz apenas externamente, mas sim através do sistema nervoso. Ordena aos pés: caminhem, e caminham. Diz: parem, e eles param. O que seria de um corpo se não funcionasse como um reino? Por outro lado, um reino é como um corpo. Os súditos do rei são os membros do reino e a cabeça é o rei. Da mesma forma, podemos perguntar: o que seria de um reino se não funcionasse como um corpo? Quando não há harmonia. Às vezes, os pesquisadores do campo da ciência médica fazem alguns experimentos com animais. Por exemplo, pegam um cachorro vivo e o submetem a uma cirurgia que destrói certos centros de locomoção no seu cérebro. Em seguida, observam seus movimentos. O animal tem vida, move-se, mas sem ordem. Não há autoridade em seu corpo. Os membros não obedecem. Quer caminhar, levanta, uma pata cai. Quer levantar-se e não consegue. Não há coordenação, porque os membros não têm uma cabeça que os dirija. Deparar-se com um quadro desses é horrível. Muito mais é observar a igreja, o corpo de Cristo, agir dessa maneira. Isso acontece quando nenhum membro da igreja não está sob as autoridades da cabeça que é Cristo. Cada um atua então como quer, ou como melhor lhe parece. Não existe harmonia. Há vida, há movimento, talvez muito empenho, porém não há progresso. Assim que os membros do corpo reconhecem a cabeça e a obedecem incondicionalmente, podemos ter uma imagem do que é a igreja de Cristo aqui na terra. Graças a Deus que Ele está curando a igreja. Ele está levantando esse corpo doente, está lhe dando vida e a igreja está respondendo de maneira alentadora. Se alguém lhe corresse perguntar: qual é a igreja verdadeira? Imediatamente pensaríamos naquela que tem uma doutrina sadia, naquela que teologicamente está mais acertada. Contudo, responderia com simplicidade a essa pergunta, dizendo que a igreja verdadeira é aquela que vive e atua na terra como o reino de Deus e como o corpo de Jesus Cristo. Vida e sujeição. A igreja primitiva não tinha um livro de doutrina, nem sequer o Novo Testamento, mas era a igreja verdadeira. Estava sujeita à cabeça. Cada um reconhecia Cristo como o Senhor de sua vida e tinha a vida do corpo.
Como então saber se alguém pertence à Igreja de Cristo ou não? Exatamente por esses dois fatores, vida e submissão. São as duas coisas que indicam que pertence à Igreja. A seguir, veremos alguns aspectos práticos do que é a verdadeira Igreja. Para isso, consideraremos o capítulo 2 do livro de Atos. Ali é uma igreja que verdadeiramente funciona como a Igreja de Cristo dentro de uma cidade, porque expressa e vive o reino do Senhor. Embora estejamos falando da igreja como um todo, é bom individualizar um pouco, porque ao referir-nos a ela dizemos: sim, é isso mesmo, a igreja deveria ser assim. Porém, quem forma a igreja? Não está formada por cada um de nós? Claro que sim. De modo que se a igreja não funciona, é porque você não funciona e eu não funciono. Não falemos, pois, dela como algo alheio a nós mesmos e de seus problemas, como dos problemas de alguma instituição estranha à nossa vida. Por isso eu gostaria de particularizar um pouco e dizer: a verdadeira igreja é aquela na qual cada um dos seus membros está consolidando, com palavras e atos, 4 expressões de vida que se vêem na igreja primitiva e que vamos considerar nos próximos parágrafos. Jesus Cristo é o Senhor de minha vontade. A igreja verdadeira é aquela na qual um dos seus membros demonstra com seus atos que Jesus Cristo é o Senhor de sua vontade. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro, diante da multidão reunida no dia de Pentecostes, fez uma única coisa: apresentou uma pessoa a quem eles já conheciam como personagem histórico, Jesus de Nazaré. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As milhares de pessoas que escutaram isso, compungidos de coração, disseram a Pedro e aos outros 2 apóstolos: Irmãos, que faremos? Ali estavam 3.000 pessoas que até aquele dia nunca haviam procurado orientação, nem haviam dito a ninguém: o que tenho que fazer? Muito pelo contrário, sua atitude havia sido sempre: eu faço o que me der vontade. Porém, agora tinham uma nova atitude. Então veio a ordem. Pedro, como seu mestre, não titubeou. Não lhes fez um convite sutil. Foi uma ordem. E este é o evangelho do reino. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Em seguida, o versículo 41 de Atos 2 ressalta: os que aceitaram a sua mensagem, quer dizer, os que receberam sua ordem, os que a obedeceram, os que reconheceram a autoridade de Cristo, neste caso através de Pedro, foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Podemos dizer que ali nasceu a igreja como comunidade, a igreja verdadeira, formada por aqueles que podiam dizer de todo o coração: Jesus Cristo é o Senhor de minha vontade. 3.000 vontades se dobraram naquele instante ante a vontade de Jesus. 3.000 vontades se romperam e se renderam. Que faremos? Houve arrependimento, uma mudança total de atitude ante a ordem: arrependam-se e sejam batizados. Sem demora, arrependeram-se e batizaram-se. Sim, a igreja é um corpo. Quantas vontades pode haver em um corpo? O que aconteceria se eu tivesse em meu corpo mais de uma vontade? Eu, Jorge Rimitian, tenho uma só vontade que se expressa plenamente através do meu corpo. Se quero andar, ando. Se quero falar, falo. Se quero pular, pulo. Que conflito haveria em mim se eu tivesse 2 vontades? Se uma quisesse andar e a outra sentar-se. Se um pé quisesse ir para frente e o outro se negasse a fazê-lo. E o que aconteceria se dentro desse corpo existissem 3 vontades? E se fossem 1.000? Impossível. Meu corpo tem apenas uma vontade. E quando você recebe o corpo de Cristo e o reconhece pelo batismo como Senhor, imediatamente sua vontade desaparece. Você desaparece sob as águas e se levanta uma nova criatura que diz: em minha vida já não mando eu, mas Cristo. A vontade é algo natural em todos nós. Ao somar-se à comunidade dos discípulos de Jesus, o cristão deixa de atuar de forma independente. Tampouco pode fazê-lo de forma dicotômica, ou seja, conforme a sua vontade e a vontade de Cristo. A partir do momento em que Cristo se transforma no Senhor de sua vida, você passa a pertencer à sua igreja. E para você há uma única maneira de viver. Não se pode estar a todo instante dizendo: o que faço? Isso ou aquilo?
Você deve limitar-se simplesmente a fazer a vontade de Deus, o que Ele lhe ordenou. Se aparece uma angústia diante de uma pergunta difícil, não pode dizer, e agora? Digo a verdade? Minto? O que faço? Você não tem opção. Não há dois caminhos. Agora para você há uma única possibilidade, não mentir. Já está decidido. Cristo decidiu por você. Não existem as duas possibilidades. Chega a hora de pagar os impostos. Há um documento com uma declaração jurada que diz mais ou menos assim: dou testemunho que os dados acima declarados são fidedignos. Agora, que faço? Digo tudo ou apenas a metade? Afinal, o que não for pago ao Estado, eu vou dá-lo para a obra do Senhor. Não, já está decidido. Leia Romanos 13 se há alguma dúvida. Não se pode mentir, de maneira que quando você declara com juramento e assinaturas o que está assinando, uma mentira, ninguém o obriga a ser cristão. A porta está aberta. Você pode ir ao reino das trevas se quiser. Mas você não pode pertencer ao reino de Deus e viver por vontade própria. Você já não manda em sua vida. Há uma só vontade que comanda. E ainda que o ameacem de morte, ainda que lhe tirem a casa, você tem que fazer a vontade de Cristo. Palavra dura, não é? Quem a pode suportar? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Os covardes ficam fora disso. Se você é covarde e não se atreve a andar como o Senhor ordena, não há lugar para você no reino de Deus. Simplesmente não há lugar. Você tem ideia de quantas tentações se livra de uma única vez quando toma essa atitude? Se você vai a uma loja e paga com uma nota de R$50 e o caixa, por engano, dá de troco uma de 100, o que você faz? Não diz nada? Espere um momento, essa alternativa simplesmente não existe. Só há um caminho. Se o dinheiro não é seu, você tem que devolvê-lo. Olha, moço, o senhor se enganou. Você foi muito honesto, obrigado, ele dirá. E não se sinta orgulhoso por isso. Você fez apenas o que deveria fazer. Não era seu dinheiro e você o entregou à pessoa certa. Poderíamos juntar a este mais 1000 exemplos da vida diária, mas o importante é que entendamos que nossa vontade deve ser submissa. Quando Pedro disse, cada um de vocês seja batizado, ninguém pensou em lhe dizer, Pedro, está fazendo frio, não posso me batizar dentro de 3 meses. Não posso me batizar dentro de 3 meses quando chegar a primavera? Não, era uma ordem. Ninguém disse, vou me arrepender e aceitar Cristo, mas isso de batismo, poderia estudá-lo por algumas semanas para orar e ver se é a vontade de Deus? Como se é a vontade de Deus? Se sua vontade já está expressa, não há alternativa. A Escritura não nos diz que 3.000 perguntaram, o que faremos? Também não nos diz que 3.000 foram compungidos, mas que 3.000 receberam a palavra, a ordem. Talvez houvesse muitos mais que perguntaram, o que faremos? Mas só 3.000 se renderam e se juntaram à comunidade do Senhor. Quando Cristo é o Senhor, há uma única maneira de viver, à plena luz e cumprindo a cada passo sua vontade. Não se iluda, Deus não pode ser enganado, seu reino é o reino da luz. Nada se pode esconder na presença daquele que é a luz. Um crente pode se enganar unicamente quando ignora se o que faz é ou não a vontade de Deus. Nesse caso, seu fracasso tem certa justificativa, porém ainda assim, ele tem a responsabilidade de procurar mais luz de Deus e conhecimento de sua palavra para que a falta não se repita. Entretanto, fazer algo reprovável, sabendo que desagrada a Deus, é alheio à natureza de um filho de Deus. Os únicos atenuantes que um pecado pode ter são o erro ou a ignorância. Ficaria por demais extenso desenvolver esse tema com maiores detalhes. É suficiente que você saiba disso. Se você quer ser parte da Igreja de Cristo, sua vontade deve estar completamente submissa a Ele. Os cristãos primitivos tinham essa atitude, preferiam obedecer à vontade de Deus e morrer, se fosse necessário, a desobedecer e seguir vivendo. Que atitude! Obedecer a Deus, ainda que nos custe a vida.